Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Estamos a postos outra vez para juntos estudarmos a palavra do nosso Deus. Seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra. No último programa comentamos o capítulo 7 de Romanos e sobre o que realmente significa pecar. Os fariseus achavam que pecado era o ato em si e não envolvia o pensamento. É justamente aí que as pessoas se enganam. Uma vez, durante um seminário, um homem se aproximou de mim e perguntou: é verdade mesmo que Jesus falou que o simples pensar em adulterar é tão ruim quanto o adulterar? E eu respondi que não. Ele pareceu surpreso e eu perguntei por quê, e ele respondeu: se pensar em adulterar fosse tão ruim quanto o próprio adultério, eu já tinha escolhido qual dos dois eu ia fazer. Ele queria que eu confirmasse que não faz diferença alguma cometer o pecado ou pensar em cometer. Todo mundo acha isso, mas não foi nada disso que Jesus falou. Como você pode perceber, Jesus e os fariseus estavam sempre batendo de frente na questão da lei. Em Mateus 5,17, Jesus falou: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Jesus deixou claro que o propósito, o princípio e o espírito da lei vem do amor de Deus pelo homem. Foi por causa do seu amor que Deus nos deu a lei. Quando eu era pequeno, costumava pensar em Deus como alguém sentado no seu trono, maquinando um jeito de fazer a vida dos homens miserável e jogando sobre eles um monte de regras. Muita gente tem essa visão de Deus e da lei dele. Mas o propósito da lei não é deixar a vida dos homens miserável. A lei nasceu do coração de Deus e vem do amor dele pelos homens. Jesus ensinou aos fariseus que, antes de aplicar a lei de Deus na vida das pessoas, ela deve ser passada pelo prisma do amor de Deus e só então lançada sobre a vida de alguém. Mas não era isso que eles faziam. Eles apenas jogavam toda a lei sobre o povo. Jesus sempre destacou que o propósito da lei era o amor de Deus pelo povo. Por isso mesmo, Jesus sempre passava a lei de Deus pelo prisma do amor de Deus e só então a aplicava na vida das pessoas. Jesus sabia qual era o objetivo final da lei. Como Deus nos ama, sua intenção com a lei é nos impedir de pecar, porque ele sabe que o preço do pecado é a morte. As consequências são terríveis, como já vimos nos capítulos 2 e 3 desta carta. Deus não quer que passemos pelas terríveis consequências do pecado e por isso nos deu a lei. Portanto, o propósito destas leis é nos impedir de pecar, e não apenas de nos proporcionar o perdão que precisamos. O propósito do Evangelho, como já dissemos tantas vezes, não é apenas remover a culpa e a pena do pecado, mas nos salvar dele. Se queremos realmente ser salvos de nossos pecados, precisamos entender estes ensinamentos. Se você compreender o 7º mandamento, vai entender porque Jesus fez o que fez quando disse que não é apenas o ato do adultério, mas sim a cobiça que leva ao adultério. Não é apenas o ato de assassinato que é pecado, a raiva que leva a matar também é. Se você não quer pecar, então tem que entender a importância do 10º mandamento. Não cobiçarás. Poderíamos dizer que Paulo falhou aí tanto quanto os fariseus. Alguns teólogos afirmam que os apóstolos passaram 3 anos com Jesus e que Paulo também passou 3 anos com o Senhor no deserto da Arábia. Não podemos afirmar com exatidão se esse perito da lei, este teólogo legalista, passou horas e horas com Jesus filosofando sobre o que era a lei e sobre seus objetivos, mas sabemos que ele realmente entendeu o que significa não cobiçar. E quando isso entrou no seu coração e na sua mente, ele mudou toda a sua filosofia sobre os 9 mandamentos anteriores e sobre as centenas de mandamentos que representavam os 10 mandamentos. Então, neste momento, ele foi atingido em cheio e disse no versículo 8, eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Ele não podia mais dizer que era inculpável em relação à lei.
Este trecho da carta aos Romanos é conhecido pela maioria das pessoas e é importante que a compreendamos muito bem. Este trecho da carta nos revela qual era a parte da natureza de Paulo com a qual ele tinha dificuldade, aquela parte em que sua carne falava mais alto. Ele foi muito honesto em nos revelar isso. Para alguns teólogos, neste trecho Paulo estava falando sobre como era a sua vida antes de se encontrar com Jesus na estrada de Damasco. Um dos meus teólogos preferidos afirma que Paulo não poderia ter dito: no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Será que Paulo não poderia ter dito isso mesmo? Bom, faz sentido. Talvez tenha sido o velho Paulo antes de conhecer Jesus na estrada de Damasco, antes desse dia tão importante na sua vida, um dia marcante. Isto é o que alguns teólogos dizem, mas sabe de uma coisa? Eu não concordo. Observe o seguinte dos versículos 7 a 13, o tempo verbal é passado, me matou. Mas no versículo 14 o tempo verbal muda. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou. Os comentaristas do livro de Romanos costumam dizer que este livro nos mostra como Deus nos salva e nos livra do rumo das nossas vidas, que é direto para o inferno. Este livro nos mostra como Deus nos salva do que estamos fazendo, e Deus faz isso nos salvando do que somos. Paulo estava falando sobre o que estava fazendo e como Deus o salvou do que ele estava fazendo. E para alguns isso não bate com a figura do gigante espiritual e maturo que tem de Paulo. Por isso acreditam que Paulo estivesse se referindo a uma época que ele viveu entre sua conversão na estrada de Damasco e o seu batismo por Ananias, e quando foi cheio do Espírito Santo. Mas eu acho que Paulo estava dizendo que longe de Deus, sem o cuidado de Jesus e do Espírito Santo, ele seria assim. Ouça com atenção. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bom o que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Precisamos interpretar esta passagem à luz deste versículo. Agora já não há condenação para os que estão em Cristo. A expressão em Cristo é muito importante. E não dá para parar. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Assim chegamos ao capítulo 8 de Romanos. O primeiro livro de Reis conta que o profeta Elias reuniu todos os profetas de Baal no Monte Carmelo e desafiou os que estavam adorando ídolos. Ele construiu um altar e mandou os profetas de Baal construírem outro e colocarem um sacrifício sobre ele. Elias derramou água sobre o seu altar até que transbordasse nas valetas ao seu redor para que ninguém achasse que era uma combustão espontânea. Depois ele se voltou para o povo e fez uma grande pregação dizendo: até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. Elias desafiou os profetas de Baal a orarem ao seu Deus para que descesse fogo e consumisse o sacrifício do altar deles.
E eles oraram a manhã inteira. Ao meio-dia, quando já estavam se flagelando, se cortando, se batendo, Elias começou a ridicularizá-los e dizer que talvez o Deus deles estivesse surdo ou tirando uma soneca. Por isso talvez fosse melhor que clamassem um pouco mais alto. Enquanto isso, ele ia dar um pulinho no banheiro e voltava num instante. Isso mesmo. Ele os ridicularizou. Quando voltou, Elias orou a Deus pedindo fogo do céu, e no mesmo instante caiu fogo do céu, e o povo gritou: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" O capítulo 6 de Romanos, Paulo fala que eles eram escravos do pecado, mas em Romanos 7 ele disse que quando a lei de Deus vem, quando a sua verdade vem e entra no seu pensamento, na sua vida, o que você faz? Você pode tentar ser uma pessoa melhor sem a ajuda de Deus na carne, e aí vai descobrir, como Paulo: "Miserável homem que eu sou." Viver na lei é uma vida miserável mesmo. Esta passagem em Romanos mostra como a lei é inadequada para salvar alguém. Se você só tem a lei e a sua própria carne sem a ajuda de Deus para cumpri-la, não vai dar em nada. Também não adianta ter conhecimento. Paulo fala da sua própria experiência neste capítulo, dizendo que sabia o que era certo. E vejo isso na minha experiência de pastor, e serve de encorajamento para mim. As pessoas sabem quando pecam e por isso têm sentimento de culpa. Caso contrário, pecariam e não se sentiriam mal, nem enfrentariam conflitos. As pessoas que não enfrentam nenhum tipo de conflito não têm o Espírito Santo nelas. Esse trecho do capítulo 7 de Romanos também nos mostra que sem Deus você não consegue nada, nem tendo todo o conhecimento do mundo. Somos de uma geração que reverencia o conhecimento. Eu considero o conhecimento muito importante. Nos últimos anos, temos presenciado um crescimento impressionante do conhecimento. Poderíamos dizer nos últimos 50 anos. E muita gente pode achar que tudo o que precisa é conhecimento. Muita gente pensa assim. Tem gente que acha que a coisa mais importante do mundo é ter boa educação e estudar em boas instituições de ensino, e todos os problemas poderão ser resolvidos através do conhecimento. Muitas pessoas também acham que a solução para os problemas da sociedade está na boa educação. Paulo mostra como o conhecimento também é inadequado para solucionar o nosso principal problema. Mas nós ainda temos muito para descobrir. Infelizmente, nosso tempo hoje está terminando e eu gostaria que você se programasse para estar conosco no próximo encontro com uma palavra. Então, Deus lhe abençoe e até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.